Existe corrupção em tudo que é do governo, forças armadas não são exceção, mas na China a situação é extrema. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse vídeo foi baseado em um vídeo do canal China Insights, cujo link consta na descrição do vídeo. Antes de mais nada, é preciso reconhecer que os chamados Exército Chinês, Forças Armadas Chinesas, o PLA, People's Liberation Army, ou Exército da Liberação Popular, são as forças armadas do Partido Comunista Chinês, não da China. Países comunistas com partido único, essas coisas acabam se confundindo, mas na prática existe uma mudança de direcionamento clara. As Forças Armadas brasileiras, por exemplo, têm por missão defender o país, o Brasil, não defender o partido A ou o partido B. Em países comunistas como a China, a missão é defender o Partido Comunista. Mas independente do propósito declarado, o pior do exército chinês é a corrupção. Em 2012, quando Xi Jinping lançou uma campanha contra a corrupção, foram revelados dados aterradores. Em 2017, uma rede de televisão chinesa, com o apoio do governo, fez um documentário sobre a corrupção no exército chinês chamado Em Nome do Povo. Essa série era baseada em casos reais, investigados pela Comissão Anticorrupção. O que se viu chocou o povo chinês. Foi um absurdo completo que deixou todo mundo apavorado. Descobriu-se que as posições e cargos nas Forças Armadas eram vendidos e comprados, havia um mercado. Você quer ser coronel na província X, tem lá um preço para isso. Você paga para o comandante daquela região e ele dá um jeito de te colocar naquela posição. Não é barato, segundo a investigação. Uma posição de general chegava a valer $1,5 milhão. Mas vendia esse cargo até de soldado raso, a $3 mil. Agora, lógico, quem compra uma posição dessas faz isso com o interesse de lucrar mais adiante. Mas como uma posição de comando nas Forças Armadas pode lucrar? Simples, além do próprio salário, com a venda de postos, rankings abaixo de você, compras e licitações fraudadas para a unidade em que você comanda, propinas em postos de fronteiras para deixar passar contrabando, venda de equipamento militar velho, exercício militares disfarçados. O comandante compra 10 mil cartuchos, 10 mil litros de gasolina, faz os exercícios só que bem menores, gasta só 100 cartuchos e 100 litros de gasolina e vende o resto no mercado dizendo que foi tudo usado no exercício. É cheio desses casos lá. A ação encontrou pilhas e pilhas de dinheiro em casas de generais, coronéis e outras patentes altas. Mais de 160 generais foram afastados por corrupção, 48 mil oficiais no total. Os nomes mais conhecidos eram de dois generais mais antigos e graduados no exército, Gou Boxiong e Xu Caihou. Esse último acabou confessando a venda de posições e avisou que de todos os milhões de militares sob o seu comando, apenas 2 não haviam pago por sua posição. Todos os demais foram escolhidos não com base em qualificação ou qualidades, mas com base em propina. Havia também denúncias de favorecimento sexual. Xu Caihou teria promovido mais de 80 mulheres a cargos elevados em troca de favores sexuais. Em determinado ponto, um oficial querendo favores dele ofereceu a própria filha ao general. As denúncias no inquérito indicam que ele ficou esperando na sala ao lado enquanto sua filha fazia sexo com o general. Ele foi devidamente recompensado com uma alta patente na área de logística, coordenando licitações para compras de item de uso em toda uma região do exército. Certamente conseguiu um bocado de dinheiro em propinas ali. Mas Xu Caihou dizia que ele havia roubado apenas uma fração do que Gou Boxiong havia feito. Gou Boxiong teria conseguido desviar mais de 3,2 bilhões de dólares em propinas. Mas, bom, você deve imaginar, pelo menos foi uma iniciativa positiva de Xi Jinping acabar com toda essa corrupção. O problema é que essa iniciativa dele não queria, de fato, resolver o problema da corrupção. Tal mecanismo é tão intrínseco às Forças Armadas chinesas que seria impossível acabar com isso. Ao contrário, Xi Jinping buscava apenas retirar de posições de poder pessoas associadas a seus adversários políticos, principalmente a Jiang Zemin, que é o líder da principal facção do Partido Comunista Chinês contrário a Xi Jinping. O fato é que, apesar das prisões e da comoção popular com a série, a corrupção nas Forças Armadas continua tão grande quanto antes. E pior, para Xi, ele acabou fazendo muitos inimigos com essa ação. Os que foram pegos caíram em desgraça.
desgraça, não são mais risco para ele. Mas muitos não foram pegos, afinal, se fossem, acabaria o exército, ele é calcado em corrupção. Aqueles que sobraram ficam preocupados em serem os próximos atingidos. Sob o nome de combate à corrupção, o que Xi Jinping está fazendo é apenas escolhendo cabeças para cortar conforme sua conveniência política. Questiona-se até se realmente é preciso a pessoa ter praticado corrupção para ser envolvida nessa investigação e cair em desgraça nessa caça às bruxas de Xi Jinping. Esse parece ser o caso de Liu Haozhou, que era um apoiador de Xi Jinping, porém acabou sendo preso acusado de corrupção em dezembro de 2021, segundo informações porque ele havia criticado algumas decisões de Xi Jinping. Bastou isso para ele ser preso acusado de corrupção. Mas, além de ser general, Liu Yanzhou era uma figura muito conhecida em todo o exército porque, por muito tempo, ele foi diretor da Academia Militar Chinesa. Todo militar de alta patente estudou lá, muitos foram alunos dele. Muitos veem essa ação de Xi como uma ação deliberada, que mostra que, na verdade, o que ele quer é tirar os seus adversários políticos, não realmente acabar com a corrupção. A revolta com as arbitrariedades de Xi Jinping faz com que tem pessoas que digam que se ele não for reeleito na eleição deste ano, ele provavelmente irá sofrer a ira deste grupo. Se a facção do Partido Comunista, liderada por Jiang Zemin, retomar o poder, provavelmente Xi Jinping vai ser acusado ele mesmo de corrupção e preso. Mas o importante desse racha é que ele ameaça a própria reeleição de Xi Jinping. No final das contas, não há dúvida que a corrupção no exército chinês é monstruosa e continua sendo, mas usar essa desculpa para remover concorrentes aleatoriamente pode ter levado Xi Jinping a uma posição muito delicada. Lógico, em todos os exércitos do mundo, todas as forças armadas do mundo, como órgãos estatais, fatalmente você vai encontrar corrupção. Corrupção, desperdício de dinheiro, benefício de amigo dos poderosos é o objetivo último de todo o governo e militares não são diferentes nesse aspecto de todo o resto do governo. A corrupção nas forças armadas em todo o mundo ainda tem um outro incentivo enorme, um orçamento muitas vezes monstruoso cuja necessidade de mostrar valor real raramente acontece. Suponha que o exército do país A recebeu X milhões para comprar munição para treinamento de recruta. Ao invés disso, o general no controle gastou todo o dinheiro com corrupção e não treinou os recrutas. Se acontecer uma guerra no país, o país A tem um problema, um exército de recrutas não treinados. Mas se passarem 5 anos, aqueles recrutas que teriam sido treinados já teriam ido para a reserva, como não houve guerra nesse período, no final das contas não fez nenhuma diferença. Esse tipo de situação pode justificar igualmente comprar armamento de menor qualidade, uniformes menos resistentes, desde que se consiga desfilar no Dia da Pátria, pode-se estar usando armamento de 5ª categoria, munição totalmente falha, sem nenhuma capacidade real de combate. Se não houver guerra, nada disso é problema. Esse tipo de situação é particularmente pior na China, por alguns motivos bastante claros. Primeiro, as forças armadas chinesas são as maiores e mais caras do mundo, depois dos americanos. E embora os americanos tenham um enorme gasto militar, não tenha dúvida, também tem lá seu quinhão de corrupção, existem duas diferenças gritantes. Primeiro, que as forças armadas americanas participam periodicamente de guerras e conflitos, são testadas, têm que mostrar o valor. Segundo, as forças armadas cresceram lentamente nos Estados Unidos ao longo de um grande tempo. Isso significa uma organização mais estruturada, mais centrada em valores. Na China, o PLA foi construído do zero a partir de revolucionários comunistas na década de 1950. Imagina que a semente do exército aqui no Brasil fosse o MST, numa revolução comunista que tirasse todo o exército original e criasse um novo exército a partir do MST. É exatamente isso que é o PLA. Ele cresceu absurdamente desde então, mas de forma desordenada, focado em interesses de líderes partidários. Muito dinheiro foi colocado ali, mas o PLA raramente enfrentou guerras de verdade e, diga-se de passagem, as poucas que enfrentou perdeu, como a guerra no Vietnã. No final, cada cargo vendido, cada colocação vendida, cada ação tomada com base em corrupção vai cobrar o seu preço na eficiência das forças armadas mais adiante. Lógico, em tempos de paz isso não quer dizer nada, ninguém fica nem sabendo, mas pode ser que isso vá custar à China qualquer chance de um dia ter a supremacia militar mundial real. Pior,
Com tantos interesses focados na corrupção, a hierarquia vira apenas interesse financeiro. No final das contas, regimes autoritários como o chinês acabam sempre se resumindo a grandes castelos de carta. Podem até parecer fortes e livres de dissonância, não tem essa discussão e questionamento que são comuns em democracias aqui do Ocidente. Mas basta um pequeno número de cartas cair para o castelo todo desabar. E Xi Jinping está se equilibrando de forma bastante arriscada nesse castelo de cartas. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!